Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos levantar para nós fazermos a nossa oração. Amado Deus, Deus eterno e todo-poderoso, eu quero, Senhor, te louvar e bendizer ao seu nome por esse momento. Quero entregar, Senhor, toda essa pregação em tuas mãos, toda essa reflexão, Senhor. Que tu tome em tuas mãos o nosso coração, o nosso espírito, o nosso entendimento, Senhor. E venha, Jesus, transformar, Senhor, com a sua verdade, que é a palavra, com o seu amor, com a sua soberania. Que a glória do seu nome, Senhor, se manifeste aqui, nessa tarde, para a honra e glória do seu nome. Que assim seja. Amém. Vai com a tua misericórdia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinha, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, papai, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no teu amor, amado. Oh, Senhor, venha Jesus, Senhor, Senhor, venha falar por mim, venha, Senhor, se fazer presente aqui no nosso meio, amado. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, papai. Eu creio em ti. Oh, Pai, se faça presente, Senhor. Eu creio na tua palavra, Jesus, no teu amor, Senhor. Venha, Jesus, venha no nosso meio, Senhor, acalentar o nosso coração, falar por nós, Senhor. Oh, papai. O vento forte não vai roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. O vento forte não vai roubar a minha fé.
em ti, meu Deus. O vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Nada que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, papai, eu creio em ti, irás prover, Senhor, irás prover de novo, sim, Senhor, eu sei que vai, Senhor, eu sei que vai, Jesus, ó, papai. Sim, amado Deus, aleluia, Senhor, amém, amém, aleluia. Antes de iniciarmos essa pregação, eu gostaria que todos levantassem um louvor a Deus pela vida da minha irmã Daisy, que entrou agora na UTI novamente, que está entubada novamente, que ontem fez 1 mês que ela estava internada. Mas Deus, Ele faz prover, né? Deus, Ele faz renascer o novo, Deus faz que se manifeste a vontade dEle. Então, que a vontade dEle prevaleça na vida da minha irmã, que Ele faça realmente o melhor na vida dela, porque Ele a ama, eu tenho essa certeza no meu coração. Que a glória do nome do Senhor se manifeste nessa noite, na vida da minha irmã, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E aleluia, Senhor. Podem se assentar. Eu vou iniciar essa reflexão, essa pregação de hoje, com um versículo que Deus me deu hoje de madrugada, quando eu orava, em Isaías 43:11, que ele diz assim: Eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há salvação. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Não há salvação. A salvação somente está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vocês acreditam nessa palavra? Sim. Vocês acreditam que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade à vida? Vocês creem nisso? Amém. Porque será salvo aqueles que creem nisso, somente nisso. Amém? Amém. Sempre eu comento, e muitas pessoas hoje em dia estão falando, que nós estamos no final dos tempos. Mas será que no Novo Testamento tem alguma coisa apontando para isso? Será que no Novo Testamento, que é quando o Cristo vivia entre os apóstolos, ele falou alguma coisa relacionada a isso? Será que ele nos chamou a atenção de alguma forma para esse momento de hoje que nós estamos falando, que nós estamos vendo acontecer tudo isso? Será que existe algum sinal que ele nos coloca na sua palavra para que a gente fique atento,
para que a gente olhe com mais cuidado, para que a gente não seja pego de surpresa. Antes de eu colocar essa palavra e esse sinal muito importante que Deus nos deu, eu vou contar uma história para vocês. Essa história, na verdade, é uma lenda urbana que, inclusive, fizeram um livro relacionado a ela, que esse livro se chama The Frog in the Kettle. Significa o sapo na chaleira. A Rita adora sapo, né? Você vai adorar essa história. E essa história nos diz que chegou um homem e pegou uma panela bem grande e aqueceu essa panela. E pegou um sapo e tacou dentro dessa panela. O que será que aconteceu? Não, o que aconteceu com o sapo? Veja, está numa panela quente. Você vai, coloca... Aí ele pulou. Daí ele pulou. Então ele falou, uai, mas não deu muito certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma panela. Eu vou colocar água dentro dela, na temperatura ambiente. E vou tacar o sapo ali dentro, que ele gosta de água. Então o sapo vai ficar ali em banho-maria. Beleza. E foi isso que ele fez. Ele botou essa mesma panela com água, beleza, tacou o sapo ficou ali. E a água esquentando. E o sapo ali. E a água esquentando. Daqui um pouco, embaixo do sapo começou a se deteriorar porque a água estava muito quente. Mas ele nem se apercebeu e acabou o quê? Morrendo ali. Né? O que quer dizer então essa história? Primeiro, essa história, ela sempre se remete a algo que se inicia de maneira negativa. Que se inicia de maneira que alguém trama alguma coisa, porque foi uma trama. Por quê? Porque eles queriam, na verdade, matar o sapo. Só que eles encontraram uma maneira que fosse. Não, eu vou levar ele em banho-maria, eu vou instigando, eu vou fazendo ele ficar ali até ele cair, até ele morrer. E assim, gente, que Satanás está fazendo com a humanidade. Ele está nos levando em banho-maria. Ele está fazendo com que a gente acredite em determinadas coisas da maneira dele, do jeito dele. E a maioria das pessoas estão sendo enganadas como esse sapo aí, que foi levado em banho-maria. E veja, se você colocou ele numa panela já quente, ele sentiu a quentura e zuf. Mas quando você colocou em banho-maria, ele não sentiu. Ele foi se deixando levar, até perder a vida. E é isso que o Satanás quer fazer com a gente. Que a gente perca a nossa vida. Que a gente perca a nossa fé. A nossa fé aonde? Aqui. Na palavra de Deus. A nossa vida está aqui, a verdade está aqui. Isso aqui não tem que ser revisto. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará jamais. A nossa vida está aqui. Então, esse inimigo de Deus, que é Satanás, ele está nos levando em banho-maria para que a gente acredite que aquilo ali tem que ser reformulado de acordo com o nosso tempo. Ele está fazendo com que a gente acredite que o sexo sou eu que decido o que é que eu vou ser. Ele está fazendo com que a gente acredite que não precisa de arrependimento nenhum, não. Que basta eu fazer e pronto, Deus vai me perdoar. É simples assim. Todo mundo está falando que é simples assim. Que não precisa mais reconhecer o erro, que não precisa mais pedir perdão,
que basta eu viver da maneira que eu quero e tá bom, porque Deus me ama, porque Deus ele morreu aqui por mim e acabou ali. Quem será que está passando tudo isso para nós? Esse sapo foi colocado ali por alguém que articulou tudo isso. E o demônio, ele sabe que tem pouco tempo para ele resta. Então, o que ele está fazendo? Ele tem uma legião que ele doutrinou para levar esse engano para toda a humanidade. E ele fez isso através também de pessoas, de líderes espirituais, de pessoas que estão na mídia, que estão na internet, que têm muitos seguidores. Ele está agindo exatamente nessas pessoas para que essas pessoas acreditem no que ele quer que as pessoas acreditem. Ah, Denise, mas será que Cristo falou sobre isso? Será que Cristo nos alertou sobre isso na palavra? Porque se você está dizendo que o que salva é o que está ali, que é a palavra, que é a verdade, então alguma coisa ele deve ter falado relacionado a isso. Então vamos ver aqui. Quem quiser pegar em Mateus 24, 3 a 8. Se você puder ler para mim, o Marcelo. Lê em voz alta. De 3 a 8. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Espera só um momento. Prestem atenção à primeira vez que ele fala. Fique atentos. Que ninguém vos engane. Continua. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E o que aconteceu? O que vai acontecer? Muitos virão em meu nome, dizendo que é o Cristo, e farão o quê? Enganarão a muitos. Continua. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbes, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e peste e terremotos em vários lugares. E todos estes são o princípio das dores. Princípios das dores. Então Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. Antes dele chegar lá, eles saíram de Jerusalém e viu aquele templo todo. E antes de Jesus falar isso, ele falou assim, ó, esse templo aí, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Foi daí que os apóstolos não entenderam, e quando chegaram lá em cima, porque é uma trajetória curta, só que eles sobem, né, para o Monte das Oliveiras, e dali eles começam a indagar Jesus. Senhor, mas me diz aí quando que vai acontecer essas coisas, quando virá esse fim? E daí ele começou a responder essa resposta, né, a colocar para eles essa resposta. E a primeira coisa que ele fala, cuidado, que não se deixe enganar, que não vos enganeis. E ele também fala em Mateus 24, 11, ele diz assim, ó, e surgirão muitos falsos profetas, como ele falou, e enganarão a muitos. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então veja, gente, por isso que sempre Deus fala que a gente não tem que amar a Deus
pelos milagres que ele faz, porque o demônio também faz. A gente tem que amar a Deus pelo que ele é verdadeiramente, pela sua palavra, porque somente através dele a gente encontra a salvação verdadeira. Porque tudo que os nossos olhos vê, o demônio vai lá e faz igual. Para quê? Para enganar. E veja bem, gente, o engano, a palavra engano no grego, que foi a palavra que o próprio Cristo usou, que se chama planal. Planal, no grego, significa alguém se desviar do caminho. Isso é um engano. Quando uma pessoa se desvia do caminho. Então, quando Deus falou assim, quando Jesus falou assim, cuidado. Não permitais que alguém vos engane. Quer dizer, não permitais que alguém te tire da reta, que sou eu. Não permita que alguém fale coisas que vão fazer com que você comece a duvidar da minha palavra, a duvidar dos meus ensinamentos. Cuidado, fica atento, porque isso não provém de mim. O engano vem do maligno. O maligno quer fazer com que vocês acreditem naquilo que não é verdade. Eu posso ser salvo por isso, por aquilo outro. Não! Eu digo que não. Você só tem um caminho e não adianta. Denise, você é fanática, sou por Jesus Cristo. Amo Jesus Cristo, amo a palavra dele e eu sei que isso é verdade. Muitos virão através de mim dizendo que sou eu. Ele fala na sua palavra, mas não se deixe enganar. Não se deixe sair da reta, sair do caminho certo. E uma das características, gente, do engano, de quando a gente não tem um caminho certo, é que a gente, cada hora, está num canto diferente. Cada hora a gente busca, mas me disseram que ali eles fazem milagre, que eles curam, que eles libertam, que eles fazem maravilhas. Vou lá. Ao mesmo tempo vai numa igreja, ao mesmo tempo vai num centro espírita, ao mesmo tempo vai naquele... Gente, eu fui num lugar zen, num lugar que eu me senti no céu. O demônio, ele vai colocar placas. Sabe aquelas placas de trânsito que a gente fala assim, vira à direita, vira à esquerda, vai para ali, ele vai sinalizar o mundo, mas nunca para a palavra. Nunca. Porque ele sabe que a única verdade, que o único caminho que leva à salvação está aqui. Então ele vai fazer várias sinalizações. Então ele fala, não vos deixe sair da reta. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando do que não está aqui. Porque aqui não está escrito que a igreja católica é melhor, que a igreja protestante é melhor, que a igreja presbiteriana é melhor. Aqui não está escrito nada disso. E aqui só está falando de cristãos. A única coisa que fala aqui, que me proíbe seguir, se quem quiser, pode inclusive, se você quiser abrir em Deuteronômio 18, para você saber o que eu estou falando, que eu acho até bom você ler em alta voz, em alto tom, porque não é a Denise que está contra nada e ninguém, é a Denise que acredita na palavra, é a Denise que vive a palavra, é a Denise que quer passar para vocês que aqui está a verdade. Lê Deuteronômio 18, por favor. Os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Por isso não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como disse a eles. E isto será devido aos sacerdotes pelo povo daqueles que oferecem o sacrifício, seja boi
ovelha, e darão aos sacerdotes o ombro, e as duas faces e o bucho. A ele darás também as primícias do teu grão, do teu vinho, do teu azeite, e a primeira tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu dentre todas as suas tribos para que ministre no nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. E se um levita vier de alguma das tuas portas, e todo Israel, onde eles peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, então ele ministrará no nome do Senhor, seu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas, qual ali ficam de pé diante do Senhor. Eles terão porções iguais para comer, além daquilo que resulta da venda do seu patrimônio. Mas... No final, quando ele fala, eu não permito que você vá a macumbaria, feitiçaria, magia negra, umbanda, quimbanda, porque nada disso eu te permito fazer. Está no final. Quando o profeta falar em nome do Senhor. Não, lá no final de Deuteronômio 18. Pode ler. 22, né? Quando o profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir, nem acontecer este assunto que o Senhor não falou, mas o profeta falou presunçosamente, não o temerás. Não. Deuteronômio 19. Deuteronômio 18. Aí é que eu não enxergo aqui. Procura aqui Deuteronômio 18. O teu deve estar na 19. Esse aqui está 24. Aqui. Por vosso... dá uma lida aqui para mim, ó. Não vos tornei impuros. Não vos tornei impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. A terra se tornou impura, eu puni a sua falta e ele vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardeis seus estatutos e minhas normas, e não cometerei nenhuma dessas abominações. Nem o cidadão e nem o estrangeiro que habita entre vós, porque todas essas abominações foram cometidas pelo homem que habitaram nesta terra antes de vós. E a terra se tornou impura. Se vós tornastes impuro, não vos vomitareis ele, como vomitou a nação que vos procedeu? Porque todo aquele que comer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que comerem, serão extirpados do seu povo. Guardai as vossas abominações, sem praticar essas leis abomináveis que se praticam antes de vós. Assim ele não vos tornará impuro. Eu sou o Senhor, seu Deus. E te digo, quem tem a Bíblia da Ave Maria, ele fala de forma mais clara. Não permito que tu vá a espiritismo, a umbanda, a quimbanda, e nem coma essas oferendas dadas para esses deuses, que eles são falsos deuses. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, todas essas seitas, todas essas práticas, dizendo que você beber desse chá, que você comer dessa comida, você vai ser salvo, você conversará com Deus, você verá Deus, tudo isso que está sendo colocado
é puramente esse engano que trata Jesus aqui. É o planal acontecendo. É esse próprio inimigo de Deus que está colocando na mente do povo um outro caminho, através do engano. Por quê? Porque ele quer que todos pereçam como aquele sapo pereceu, de forma astuta. Ele está indo falando para o povo que isso é bom. Mas vocês sentem, não tem problema eu ir aqui, eu ir ali, eu segui isso, eu segui aquilo, Gente, cristão não é quem está na igreja católica, cristão não é quem está na igreja evangélica, cristão não é quem está na igreja messiânica, não é. Cristão é quem acredita em Cristo, é quem acredita na salvação através de Cristo. Isso é ser cristão, e é isso que fala na palavra. Então não se deixem enganar, não se deixem por quê? Porque vai chegar a hora em que até os escolhidos, até que aqueles que vivem dentro da igreja, aqueles que professam essa fé, que diz que acredita na palavra, vão ser enganados por Satanás. Vão ser iludidos, vão ser persuadidos a saírem do caminho, a seguir o engano. E Cristo hoje nos chama a atenção. O que está acontecendo no dia de hoje? O que está acontecendo no dia de hoje relacionado ao que está mais na moda, né? É o gênero. Masculino, feminino e... Isso está aqui? Existe o masculino, o feminino e o e? Não. E eu digo para vocês, a humanidade está acreditando nisso aqui? Em que eles estão mais acreditando? No homem, na mulher e nas possibilidades. Então é isso que a gente tem que estar atento. Não existe essas possibilidades. Isso é mera enganação. Isso é para ir contra a palavra. Isso é para ir fazer com que eles pensem que isso aqui é um livro comum, que isso aqui é um livro feito por homens. E não foi, não é. Isso é a verdadeira palavra do Senhor. Isso é aquela palavra que vai ficar sempre. Sempre. E só ela salva, mais nada e ninguém. Não adianta você pegar atalhos e nem ir para outro caminho. E é isso que Cristo está falando aqui. Eles querem, esses demônios, essas pessoas, eles querem simplesmente nos desviar dessa verdade. Eles querem falar assim, oh, não, você pode tudo, meu bem, você basta querer. Você basta querer. Gente, antes de eu conhecer esse Cristo vivo, o meu livro de cabeceira se chamava assim, O Poder do Subconsciente. Se eu não me engano, era de Murphy. E tinha uma história que falou que uma pessoa queria muito uma coisa e ele acabou falando assim, nossa, se eu conseguisse, eu dou o meu braço. Isso contando, né, nesse livro, para ver o poder que você tem. Mostrando o poder da mente que você tem. Era esse livro que era o meu livro de cabeceira. O poder que se tem. E essa pessoa conseguiu ter o que ele queria. Até um dia que ele estava num carro e que estava com os vidros abertos. Isso depois que ele conseguiu, ele foi colocar o braço para fora, o outro carro passou e levou o braço dele. Mas por quê? Ele fez uma troca com o demônio. Você me dá que eu te dou o teu braço. Isso aconteceu. Jesus fala na sua palavra, se você crer e falar para aquela montanha, ó, sai daqui para ali, ó, ela vai.
Se você acreditar, se você tiver fé, e se você tiver fé na coisa errada, isso também vai acontecer. Só que Cristo, ele não fala para você acreditar na coisa errada, ele fala para você acreditar nele, ter fé nele, na palavra dele, porque só a palavra dele salva. Não é você que salva a si mesmo. Não é você que pode. Não é você que é o dono de você mesmo. Quando a gente tem essa consciência, a gente está já entranhada pelo planal, que é o engano. A gente já está vivendo de uma maneira que a gente já saiu do caminho de Deus e está nesse caminho do mundo onde a gente não sabe o rumo certo da nossa vida. Ora está bem, ora está mal, sobe, desce, vai por ali, fica atordoado. Porque Deus, ele fala na sua palavra, você terá no mundo aflições, você terá, mas eu vou estar contigo em todo instante, em todo momento. Quem tem esse Deus vivo no coração, ele não vai se abalar diante das dificuldades, ele não vai se desesperar diante das dificuldades. Ele é um Manuel, ele vai se entristecer, vai, mas ele não vai chegar ao desespero. Com o que está acontecendo no mundo, gente, o índice de suicídio está imenso. Quem suscita o suicídio é Deus? É aqui que está escrito isso? Não. Quando a gente sai da reta, quando a gente dá margem ao engano, que o engano significa sair do propósito de Deus, sair da reta de Deus, a gente dá uma abertura imensa para que Satanás se apodere da nossa alma e do nosso corpo. Por mais que nós estejamos dentro da igreja, por mais que sejamos batizados, porque quando a gente é batizado, quando a gente está na igreja, a gente tem um encontro espiritual com Deus, que é espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo continua com o engano do mundo, e somente a gente buscando a palavra que essas enganações vão se desfazendo. Isso não acontece de uma hora para outra. Por isso a importância da conversão. Porque a conversão é para você se deixar transformar tanto a sua alma quanto o seu corpo. Porque o seu espírito, você já aceitou Jesus como seu Deus e Senhor. Então, espiritualmente, você está com esse Cristo. Mas a sua alma, o seu corpo, ele tem um trajeto, ele tem uma história. E nessa história precisa ser lapidada, precisa ser transformada. Precisa de um processo de conversão. E se a gente sai do caminho, embaralha tudo. Por mais que a gente esteja dentro da igreja, se a gente não cuidar da nossa alma e do nosso corpo através da palavra, ministrando, orando, tendo essa experiência com Deus, tendo essa intimidade com Deus, tudo vai cair por terra. O demônio, ele se apodera de nós, da nossa mente, da nossa alma e do nosso corpo. Então, esse cuidado que Deus teve de falar, não permita que ninguém vos engane, não permita que ninguém fale que essa palavra tem que ser modificada porque ela é imutável, ela não muda. Ela é uma só, ela é única, ela não erra. E sabe, gente, muitos estão sendo enganados por esses espíritos que a gente não enxerga. Por essas pessoas que estão criando seitas, que estão criando caminhos, diferentes caminhos para falar de Deus, mas ao mesmo tempo não para falar da palavra de Deus, do que aqui contém. E muitas vezes estão até transformando o que Deus fala em outra coisa para dar um jeitinho, para colocar atual no nosso dia. Isso não é verdade.
Porque a palavra de Deus é atual sempre. Ela é sempre para cada um de nós. A única verdade é Cristo, como falou aqui, né, no início, que foi em Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Fora de mim não há salvação, e não há. Então que a gente fique atenta, gente, a esse engano, porque esse engano é o primeiro sinal que Deus nos deu através de Mateus 24, que estamos no final, que já estamos passando esse período, porque nunca houve tanta enganação como está havendo no dia de hoje. E uma enganação que está fazendo com que a gente aceite determinadas situações, que não é normal, que não é lícito aos nossos olhos. Então, assim, caramba, quando a gente luta por algo que a vida inteira foi correto, que agora não é mais correto, olha quanta deturpação que estão fazendo das palavras, da maneira. Nunca a gente teve tanto engano como está vendo. Isso é o primeiro sinal que Jesus nos coloca, para que a gente fique atento a tudo isso, para que a gente não se deixe enganar e se deixe sair daquilo que é correto e se deixe se desviar do caminho dele, que é o caminho da verdadeira fé e da verdadeira palavra, da verdadeira salvação que está aqui. Não existe salvação sem Cristo. Quem começar a pregar de maneira diferente, que existe outro tipo de salvação, vocês já ficam aguardando. Isso é o engano que estão colocando na mente do povo. Tá? Então que vocês fiquem alertas, né, para que vocês não sejam enganados por Satanás. Amém? Amém.